Bom dia. Estou aqui para apresentar um trabalho e um artigo que foi publicado em uma das revistas que o professor Leandro passou para nós, né? E eu realizei a escolha. O tema do artigo é sobre aprendizado contínuo. E ele está em inglês, né? Vou tentar fazer a leitura. Continual learning e featuring extraction, formalization, and efficient algorithm and barrier. Meu inglês é meio enferrujado. O que importa aqui é a compreensão do assunto. Ok, vamos lá. Meu nome é Diego Casadi Calunda. Eu sou aluno da Universidade Federal de Campina Grande, mestrado em Ciência da Computação. Nessa parte, estamos apresentando os nomes e informações, né, de contato dos atores da pesquisa. Aqui no lado esquerdo, temos o Big Green Peng, da Universidade de Colômbia, e ali embaixo é o endereço e-mail dele. E do lado direito, o meu, é Andrei Ristetsky, a Universidade Carnegie Mellon University. E também o e-mail dele. Bem, temos duas principais abordagens que vamos fazer nesse trabalho. Vamos é, com, conversar, né? Falar. A primeira, iremos tratar da motivação e a descrição do problema. E na segunda posição, temos a modelagem matemática e a sua validação. É, aqui é uma pequena explicação sobre o tema, que é aprendizado contínuo. Um resumo, na verdade. Eu vou fazer a leitura. Continual Learning é um paradigma emergente em aprendizado de máquina, no qual o modelo é exposto de forma online a dados de múltiplas descrições diferentes e espera-se que ele se adapte à mudança de distribuição. Nessa pesquisa propõe uma estrutura para aprendizado contínuo por meio da extração de características. O processo fundamental cujo objetivo é identificar e selecionar as informações mais relevantes e distintivas dos dados. Na verdade, o trabalho aqui, ele trata de um aprendizado contínuo e analisa, estuda o comportamento ou a funcionalidade dos modelos de aprendizado. E o objetivo aqui é que os modelos que são aplicados nesse contexto que consiga se adaptar com novas informações. Por exemplo, estamos
enfrenta um problema para prever para dar uma previsão, né, de chuva da cidade de Campina Grande hoje, dia 10 de julho. E nisso a gente tem informações que vão nos ajudar para a realização dessa previsão. No instante, meio-dia, por exemplo, a gente registra as informações, o clima e tudo mais, e treinamos esse modelo para poder prever daqui a meia hora ou uma hora como será o clima. E nesse determinado momento, o modelo ele conseguiu armazenar ou trabalhar sobre as ponderações, né, de cada variável. Na hora que desejamos prever, por exemplo, para amanhã ou mais tarde, no mesmo dia, já não teremos os mesmos dados. Os dados vão mudar. Aí, nesse momento, o modelo ele vai precisar se adaptar com as nova realidade. Os novos modelos, desculpa, os novos dados que serão registrados para prever o clima de meio de dado, o modelo precisa ser capaz para realizar a mesma previsão que ele realizou nesse momento de meio-dia. E esse aí que chamamos de aprendizado contínuo. Então, em tempo real, a cada instante que muda, novas variáveis, novos dados são registrados, o modelo se adapta nessas situações para poder realizar sua tarefa e prever de uma forma eficiente. Esse aí é, de uma forma resumida, o aprendizado contínuo. E a pesquisa apresenta um modelo que foi trabalhado nesse aspecto. Esse modelo ele foi treinado, né, para poder lidar com esse problema de mudança de dados, mudança dos vetores, mudança das variáveis. E ele garante o bom desempenho nas previsões, né? Ele facilita também o processo de aprendizagem. E esse modelo é chamado de TP-Grade. TP-Grade. Ele garante um bom desempenho e evita esquecimento catastrófico. O que será essa expressão, esquecimento catastrófico? É, na verdade, quando o modelo é treinado com determinados dados, ele consegue ponderar cada variável. Aí, na hora que ele vai pegar novos dados, o modelo não consegue mais realizar a previsão. Por quê? Não conseguiu armazenar boas informações, o seu desempenho, a forma que ele aprendeu na previsão anterior. Isso que é chamado de esquecimento catastrófico. Então, o DPGRAD, ele é treinado, ele é trabalhado para evitar esse fato ocorra na hora de realização de tarefa. A motivação dessa pesquisa é abordar essa, esse desafio, né, de mudança constante de dados. É porque no aprendizagem tradicional de máquina, os modelos eram treinados para em um conjunto fixo de dados. Então, e nesse dado, ele, por exemplo, um dado, em 100% de dado, é retirado 70%, o modelo vai treinar. E 30% são modelos de fazer, são dados para realização de teste. Então, esses dados, o modelo já se treinou, conseguiu
aprendeu e ele vai realizar, ele vai conseguir acertar, liberar uma boa previsão. Porém, quando vem mudança constante, aí o modelo se perde. O modelo se perde porque não são os mesmos dados que o modelo treinou, que ele se habituou. Então, aqui ele se depara diante de novos dados. O que fazer? Ele se perde, infelizmente. Ele se perde e não consegue trabalhar ou realizar a previsão. Temos quatro exemplos, né, do sistema onde a gente percebe os dados em constante mudança. Atividade feita em tempo real. Por exemplo, a detecção de fraude financeira. Monitoramento de redes sociais em tempo real, todo momento. Tem gente conectada na internet, postando, curtindo, se manifestando em determinado um produto na venda, em determinado um novo lançamento de livro, filme. Aí os usuários vão comentar, né? Vão manifestar suas posições. Então, ali a gente percebe que os dados não serão os mesmos, né? Há uma mudança crescente, né? Os dados ficam mudando o tempo todo. E o terceiro exemplo é a previsão de demanda e e-commerce. E, por fim, monitoramento de saúde. São apenas quatro exemplos, né, que a gente colocou aqui. Podemos ter mais, tem muitos, mas nesse caso, nesse momento, enumeramos apenas quatro para ver como esses sistemas realizam ou armazenam em tempo real novos dados em cada momento, surgem novas informações. Então, o modelo que está por trás para poder trabalhar, ele precisa também ter essa habilidade de adaptação. Por definição, o DPGrad é um algoritmo eficiente baseado em gradiente projetado para aprender de uma forma contínua com características lineares. Ele destaca, ele se destaca, né, em relação a outros modelos tradicionais, né? Ele tem um bom desempenho, ele consegue se adaptar a novas informações e ele evita o esquecimento catastrófico e ele consegue preservar o conhecimento adquirido, né, anteriormente, ao se adaptar a novos ambientes. Esse é o DPGrad. A explicação de duas expressões. Primeiro, quando falamos de características lineares, na verdade é uma extração, né? É uma extração de características no processamento do aprendizado. O objetivo dele é identificar e selecionar as informações importantes para a realização de previsão. Chamamos isso de característica linear. Seleção, identificação e seleção de informação relevante. E quando a gente fala de esquecimento catastrófico, isso é o, a perda de informações importantes ou relevantes. Na hora que o modelo tenta se ajustar, ou regular seus parâmetros para poder se adaptar a novos dados, ele perde
informação anterior. Ele trabalhou com dado Y. Na hora de pegar os dados Z, ele perde informações relevantes que facilitam o seu desempenho para poder realizar o mesmo trabalho, só que com dado diferente. Isso chamamos de esquecimento catastrófico. Entre os quatro exemplos que enumeramos lá anterior, consideramos aqui apenas um, que é monitoramento de redes sociais, ou análise de redes sociais. O objetivo desse trabalho é extrair informações relevantes, né? Identificar padrões também em tempo real dos usuários, né, de redes sociais, como, por exemplo, os posts, comentários, interação dos usuários. Esse caso aqui que estamos abordando entre muitos que existem na nossa vida cotidiana. O modelo de aprendizado é treinado para poder classificar o sentimento dos posts de redes sociais. Vai classificar eles num grupo negativo, neutro e positivo. Aí, esse modelo vai utilizar características em linear, como a gente explicou, e se depara que aqui percebemos uma constante mudança. Novas palavras são geradas, né? Curtidas, tem curtidas positivas, tem curtida negativa. E esse modelo, ele precisa se adaptar a essa realidade para poder realizar uma boa classificação. Quais são os usuários que se manifestaram de uma forma negativa? Quais são as manifestações positivas e quais são as manifestações neutras, que não são negativas e positivas? Esse é o desafio do modelo e ele vai se treinando para poder realizar essa classificação. É, a tendência das redes sociais muda de uma forma constante, né? Novos emojis, tipo de conteúdo também muda. Às vezes se trata de futebol, às vezes vai se tratar de música, às vezes vai tratar de política. E os comentários são diferentes também, vão mudar, vão ficar se mudando. As intervenções, os postos vão mudar também. Ali que vem o DPGrad para poder se aplicar. Mesmo quando há uma modificação dos dados, ele terá essa possibilidade, ele é capacitado para poder enfrentar essa realidade e realizar boas previsões. E como ele funciona? O DPGrad, ele se atualiza, ele realiza a atualização gradualmente. Ele atualiza a matriz de características, que é chamado de U. Essa matriz, ele contém, ele de formato D vezes R,
ele é formado de informações relevantes, informações que são mais importantes para a análise. Ele vai ficar atualizando. No contexto de futebol, ele vai se atualizar, pegando informações relevantes nesse contexto. Quando o contexto vai mudar, mudou de futebol para educação, ele atualiza a matriz também. Tudo isso sem perder o seu conhecimento que ele já aprendeu lá atrás. Porém, a diferença e com outros modelos, ele atualiza, ele não perde informação, não. Ele conserva as informações anteriores e vai se atualizando de acordo com o novo contexto. E feito isso, facilita a sua adaptação na nova realidade. Quando ele atualiza a matriz de características e também vai atualizar o vetor, hum, ele vai atualizar o vetor do peso, né? Vetor do peso e classificadores. Feito isso, aí ele se adapta na nova realidade, mantendo a sua habilidade, mantendo as informações e ele aprendeu o padrão, ele manteve o padrão da resolução do problema, só que atualizou a matriz e atualizou o vetor, se adaptando na nova realidade, no novo contexto. Agora, modelagem matemática. A modelagem matemática no contexto do DPGrad define a função de perda e também o uso de técnica de gradiente descente para ajustar os parâmetros do modelo. Aqui, ele, primeiro, antes de se realizar, ele precisa aplicar a função de perda, que logo em seguida eu vou passar a fórmula da função de perda. E também são aplicadas algumas técnicas de gradiente descendente. Esse gradiente descendente, tudo isso são primordial para poder fazer os ajustes do modelo, né? O modelo vai se ajustando para poder se adaptar no novo contexto. O primeiro, o modelo faz o quê? Ele aplica essa função. Essa função é chamada de função de perda. A função de perda, ele vai medir a diferença entre a previsão feita de modelo é, e ele pega a diferença, a previsão anterior e a média dos erros, né? Essa parte aí. E a média é a média de erro quadrático para todos os exemplos de treinamento. E do outro, a diferença ao quadrado entre a previsão feita pelo modelo será multiplicado pelo fator 1/2. E esse fator é apenas um constante, né? Esse constante é multiplicável para poder facilitar o cálculo gradiente. Ele é o constante que foi colocado para facilitar a realização desse cálculo aí, para poder obter essa função. E depois
o modelo, essa parte é um trecho, né, do algoritmo onde ele realiza é, a técnica gradiente para poder realizar o ajuste. O que acontece? O algoritmo de Pegrad atualiza gradualmente a matriz 1 nesse bloco aqui de dentro. Ele faz a atualização da matriz utilizando o gradiente decrescente, descendente, preservando a ortogonalidade das colunas e linha. Tudo isso tem um objetivo, né, para poder minimizar a função de perda que foi visto lá no slide anterior e evitar também o esquecimento catastrófico. Então, ele vai ficar percorrendo dentro da matriz, né? Ele vai dentro da matriz, ele vai ficar percorrendo todas as variáveis relevantes, né? Informações relevantes que ele armazenou e a sua ponderação também, o peso dentro do vetor. Aí ele vai realizar os cálculos de cada um. Ele, feito isso, aí vai atualizar a matriz. Trabalhando isso até a matriz terminar. Ele atualiza a matriz e vai atualizando também o vetor. Aí, quando ele termina esse processo, aí o modelo já será adaptado com a nova realidade. Aí ele não vai perder informações, o seu desempenho, o conhecimento que ele adquiriu atrás. Quando muda do contexto, ele já vem aqui e começa a aplicar a atualização. E a atualização é feita através desse bloco aí. Ele atualiza a matriz, ele atualiza também o vetor para cada informação relevante. Aí, no contexto das redes sociais, temos algumas variáveis consideradas que é o D, é chamado D é o número de atributos dos usuários, K é o número de ambiente, que são o conjunto de dados, a previsão, P é a previsão, e R é o número de características que são extraídas. Aqui temos as redes sociais, né? Diferentes plataformas, temos Facebook, temos WhatsApp, Instagram e tudo mais. O DPGrad utiliza esses conjuntos de dados em diferentes plataformas, né? Plataformas diferentes para realizar o monitoramento. E em seguida ele vai se aplicando a esse conjunto e métricas relevantes são utilizadas para fazer avaliação de desempenho. Aí, depois de fazer a atualização, né, de cada um, de Facebook, independente da mudança, né, do ambiente, ele se atualiza, aí depois ele vai manifestar, ele vai realizar o cálculo para poder ver o desempenho. Quanto mais ele acertou, o, vai visualizar também a média de erro que foi cometido. Aí tivemos uma base de dados onde
o D, que eu defini lá, que é o número, né? O número dos atributos de cada usuário, é dada por 100. O R é o número de características extraídas, igual a 20. E o K é o número, né? O número de atributos dos dados, né? Aqui, Facebook, WhatsApp, Instagram, é dada por 500. Aí, no total, foi gerado 1.000 amostras para a realização de cada tarefa. Aí, as métricas que são aplicadas, no caso de DPGrad, antes de realizar a previsão. Ele faz o processo de redução. E o processo de redução é dado através dessa fórmula. Ele aplica esse aqui primeiro para fazer a redução. O que é a redução? A redução é uma técnica, né, que simplifica o processo e simplifica o problema. Vai permitir que a previsão seja tratada de forma mais viável, pode ser, proporcionando vantagem em termos de desempenho do algoritmo e a sua escalabilidade. Essa métrica será aplicada primeiro. Aí depois ele realiza a decomposição. A decomposição ele permite a separação e a atualização das características e peso do modelo. A decomposição facilita a adaptação do modelo, né, ao novo ambiente, de forma contínua. Por exemplo, quando ele sai para analisar o Facebook, que é um ambiente diferente do Instagram, a forma do emoji, os comentários, publicações, aí aplicando essa métrica, ele permite que o modelo se adapta na mudança. Ele sai de Instagram para Twitter de forma contínua, os resultados mudando. E essa parte que se aplica para deixar o modelo com essa adaptação, essa possibilidade. Aqui é o resultado do desempenho do TPGrad comparando com dois modelos tradicionais. Ok, essas aqui são as informações, né, de entrada para poder chegar aqui, nesse resultado aí que foi aplicado. Aí depois tivemos esse gráfico de resultado de desempenho dos modelos. E percebemos, assim, foi realizada, né, uma comparação de desempenho, né, do modelo DPGrad, OGD, SGD. Esses dois modelos são modelos tradicionais. Aplicamos os três na mesma base, no mesmo contexto, e percebemos uma grande diferença no desempenho e no resultado de cada modelo aí. O que aconteceu? O, o DPGrad, ele superou, né? Superou de uma forma significativa os dois modelos. Lógico, ele foi trabalhado, treinado para isso, na adaptação. Ele tem essa facilidade de se adaptar na mudança constante, né, dos dados. E ele chegou a ter um erro. O cálculo do erro foi realizado e
a média desse erro deu 0,001. E a média do OGD já é bem maior, deu 80,59. E o médio do erro do SGD é de 5,16. 5,16, que é a média do erro do SGD, e percebemos o desempenho de uma forma superada do DPGRAD. Na mudança do contexto, na mudança dos dados, ele se destacou fazendo uma boa previsão. E para finalizar, esse estudo realizado para agregar mais valor, né? Agregar valor na área de dados sobre aprendizado contínuo, tem sido promissor. Promissor. O paradigma de aprendizado contínuo cada vez mais se torna mais relevante, né? Se torna mais relevante devido à necessidade da adaptação e nova distribuição de dados em tempo real, né? Imagina a realização dessas previsões em tempo real, a gente vê essa necessidade, né, dos modelos para eles se capacitar, se ajustar na mudança dos dados é muito importante, muito relevante. E o DPGRAD, com a sua abordagem, foi muito eficiente na extração de características linear, né? E ele mostrou também um resultado promissor, né? Alcançando boas previsões, com uma média de 0,001 de erro. Também ele evita o esquecimento do aprendizado. Uma vez treinado, ele consegue levar esse conhecimento para o resto do tempo, mesmo que há uma mudança de outros ambientes, ele não perde informações, ele não perde o seu conhecimento que ele aprendeu nos dados de X, ele vai aplicar isso no dado Y. Então foi muito relevante o trabalho desses caras, desse ambiente, nessa área, né, de dados. E aqui são as referências, né? Conseguimos colocar apenas três aqui. É muitos, devido ao tamanho, né? E o tempo também que foi dado para nós. Enumeramos apenas três. Muito obrigado pela atenção. Esperamos que, através dessa apresentação, tivemos uma nova ideia, de uma forma bem mais ampla, né? No aprendizagem contínua, né? Na aprendizagem contínua, na, na inteligência artificial, né? Nessa área de inteligência artificial. Até a próxima.